Hoje eu trouxe a minha amiga Perninha para desejar a vocês uma feliz Páscoa e para dar início às nossas aulas. Hoje teremos um dia repleto de novidades, pois iremos começar um novo conteúdo. Vamos nessa? Olá, sétimo ano. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas online. Vamos pegar os nossos livros e abrir. Nós iremos ver hoje as formas de regionalização. Lá no módulo 3 do nosso livro, nós vamos começar o nosso estudo dando início ao capítulo 6 do nosso livro, na página 86. Me acompanhe. O que são domínios morfoclimáticos? Já vimos este assunto este ano. Então, serão conceitos básicos que vocês já têm conhecimento. O conceito de domínio morfoclimático foi desenvolvido pelo geógrafo Azib Al-Saber. Esse conceito considera os aspectos integrados do relevo, solo, clima e vegetação de uma determinada região. Ou seja, nos domínios morfoclimáticos, vamos estudar uma relação direta entre o relevo, a vegetação, o solo e o clima. Compreender um pouco melhor. Nós iremos estudar a classificação de Azib Al-Saber. Ele identificou 6 diferentes domínios morfoclimáticos no Brasil, intercalados pelas faixas de transição. Lembra que são faixas de transição? São aquelas áreas que têm característica das duas vegetações ao seu redor. Ela não tem uma característica própria, única, mas sim das duas semelhantes, próximo a ela. Entre esses domínios, memorizando, nós teremos domínio da Amazônia, domínio do Cerrado, domínio dos mares de morros, domínio das araucárias, domínio das pradarias, domínio da caatinga. Estudar os domínios morfoclimáticos brasileiros permite relacionar tudo o que já foi aprendido anteriormente sobre relevo, solo, clima e vegetação. Ou seja, nós iremos dar hoje uma ênfase muito maior à relação existente entre o relevo, o solo, o clima e a vegetação. Compreender um pouquinho mais os domínios morfoclimáticos é compreender a visão de Aziz Nassib Al-Saber. O primeiro domínio que nós iremos estudar é o domínio amazônico. Muito simples de se compreender. Como vimos anteriormente, o próprio nome já fala. O domínio amazônico se concentra na região amazônica, ou seja, na região norte do nosso país, uma pequena parte do centro-oeste e do nordeste brasileiro. São áreas onde predomina um clima bastante atípico das demais. Os rios são numerosos e volumosos. Por sua vez, existem pela ocorrência de clima equatorial. Vocês lembram bem do clima equatorial? Aquele clima cujas características é muito quente, mas é muito quente pela proximidade da linha do Equador. A quantidade de vegetação intensa nessa região, junto com o clima com temperaturas altíssimas, faz com que haja uma maior evapotranspiração, ou seja, a evaporação nessa região ela é muito grande, ou seja, então vai chover muito. É a região do Brasil que mais chove. Isso acontece por causa dessa evapotranspiração, uma relação entre o calor e a vegetação. Então, a principal característica que nós podemos observar dentro do domínio da Amazônia é a temperatura elevada, grande quantidade de pluviosidade, provocado pela evapotranspiração muito grande nessa região. Ok? As subdivisões dentro do domínio amazônico. Observe bem os estratos. Aqui nós iremos poder perceber de forma bem simples e clara a relação dos estratos da região amazônica. O que seriam esses estratos? É a divisão
da vegetação com relação à altura da própria vegetação. Nós poderemos perceber que a mata de igapó, ela se localiza em uma área que é completamente inundada o ano inteiro, enquanto a mata de várzea são árvores de médio porte, localizada em áreas aonde o rio tem a sua vazão no período das cheias, ou seja, no período das cheias, a água da chuva chega até a mata de várzea, enquanto a mata de terra firme possui árvores mais altas. A mata de terra firme. Por quê? A água do rio não chega até ela, nem durante a vazão do rio. Um exemplo aqui da mata de igapó. Conhecida também como caiapó, a mata de igapó é a floresta que se encontra mais próxima aos rios, permanecendo inundada praticamente o ano todo. Por isso possui vegetação adaptada a grande quantidade de água, com árvores de pequeno e médio porte, ou seja, de 5 a 20 metros de altura, uma vez que os solos alagados não oferecem suporte para árvores maiores. Existem ainda plantas aquáticas, como a Vitória régia, e uma infinidade de tipos de bromélias, orquídeas, cipós e plantas epífitas, aquelas que vivem sobre outra planta. Podemos perceber que a mata de igapó, nós iremos encontrar uma região que é completamente alagada durante todo o ano. E esse fator dificulta o crescimento da vegetação. Na mata de várzea, já poderemos perceber que a vegetação ela modifica completamente, ela ganha uma altura. Ela fica muito mais alta. Isso acontece porque uma parte do ano ela fica em terra seca e apenas uma outra parte, no período da cheia, ela é inundada. Enquanto na mata de terra firme, é caracterizada por desenvolver-se ao longo das partes mais elevadas da topografia local, em áreas mais distantes das margens dos rios. Por essa razão, está menos suscetíveis a alagamentos. Assim, seu solo é mais estável. Permite o desenvolvimento das maiores espécies de árvores, como a castanheira, que pode alcançar cerca de 50 metros de altura. Ou seja, iremos definir como mata de terra firme a mata onde se localiza a vegetação mais alta da região amazônica. E isso se deve ao fato da terra não ser alagada. A terra fica mais firme e a vegetação consegue se fixar melhor no chão. O domínio amazônico ele sofre degradação muito grande. Como podemos observar na imagem aí, o principal problema da floresta é a derrubada, para vários motivos. O principal deles é a atividade madeireira, a pecuária e também a agricultura. No domínio amazônico, a área que é desmatada, logo depois ela vai ser ocupada pelo gado ou destinada à vegetação, normalmente voltada a uma produção de monocultura. O que seria essa produção de monocultura? Um só produto. É quando o agricultor, o produtor, ele resolve produzir apenas um tipo de produto, uma espécie de produto naquela região, normalmente voltada para exportação. Agora nós iremos ver um domínio do cerrado, o nosso domínio. Muito simples, muito fácil de compreender, também já visto dentro de sala. O cerrado é o domínio localizado na região centro-oeste do Brasil. Ele tem um clima tropical e é caracterizado por apresentar temperatura elevada o ano todo, com alguns meses de chuva constante e outros períodos secos. Devido a essa característica climática, como já estudamos anteriormente, a vegetação do cerrado mantém-se seca nos períodos em que não há chuva e floresce nos meses em que há maior pluviosidade. Isso ocorre com o intuito de evitar que a planta perca líquido. Olhem bem o que acontece. Se analisarem bem a vegetação aqui exposta, nós iremos perceber com a característica bem simples do cerrado. São árvores contorcidas, cuja casca é bem grossa. Essa casca é grossa aqui para a proteção da própria vegetação, da própria planta,
contra as queimadas, principalmente as queimadas naturais que ocorrem muito nessa região do Cerrado. O Cerrado o Cerrado é uma das regiões do Brasil que mais sofre com a degradação provocada pela ação humana. Se observarem bem na imagem, irão perceber, primeiro, na parte superior, um processo de conserto do solo. O solo do Cerrado não é um solo muito favorável à plantação, devido à sua grande acidez. E para resolver esse problema, o homem se utiliza do processo de calagem. O que é essa calagem? Consiste em uma mistura do calcário, rico em cálcio e magnésio. Com isso, o homem pratica esse processo que nós estamos vendo aqui na imagem superior, denominado de calagem. É o conserto do solo, entendeu? O conserto da acidez do solo. Ele utiliza esse processo aqui, ele joga o calcário no solo, misturando com o solo para diminuir a acidez do solo, fazendo com que o solo se torne um solo próprio para a plantação. Outro processo de degradação no domínio do Cerrado, de forma elevada, é a sua utilização para a pecuária. É a região do Brasil onde a pecuária mais cresceu nos últimos anos. É uma das maiores produtoras de gado do Brasil, tanto para de corte quanto da bacia leiteira. Além disso, nós temos as plantação de soja, cana-de-açúcar, enorme na região do centro-oeste brasileiro. Entendeu? 7º ano. Conto com vocês na próxima aula. Tenham um bom dia.